aqui novamente nessa zona aqui entre a média de 30 e a média de 50, certo? Bom, isso vai originar para mim um novo topo e um novo movimento na direção da tendência, caso o mercado esteja disposto a fazer com que o preço caia. Agora, se o mercado furar, quebrar a média de 50 aqui e for se direcionar lá para a média de 100, vocês podem ver que nesse caso o preço vai estar tocando no topo anterior, ok? Que isso pode caracterizar para mim uma inversão de tendência, ok? É por isso que eu não quero que o preço jamais, em uma tendência qualificada, uma tendência bem estabelecida, eu não quero que o preço jamais toque na média de 100, porque isso para mim vai significar uma retração muito grande. Por exemplo, aqui o preço está voltando, está indo na direção da tendência. A retração, ok? Não chegou nem a tocar aqui na média de na zona entre as médias de 30 e de 50. Mas se ele tivesse voltado até tocar na de 100, vocês podem ver que ele teria tocado no topo anterior, ou chegado muito próximo. Isso para mim é característica de mercado que anda de lado, que está andando de lado, ou range, certo? Que é quando se forma um canal e o mercado sobe, o mercado fica preso entre duas linhas de suporte e resistência e o mercado fica andando ali, certo? Então, em uma tendência, eu quero que o mercado faça só um momento. Eu quero que o mercado faça esse tipo de movimento, que o movimento na direção da tendência, ou o fluxo, seja maior que o refluxo. Ok? Eu quero que a tração seja maior do que a retração. Aqui já pode formar um novo topo e o mercado simplesmente cair novamente. Aqui ele forma um fundo, pronto, fez um novo topo, cai de novo, novo fundo, ok? E aqui eu vou ter minhas médias, a de 50, aqui a média de 30 e lá em cima a média de 100. Caso o mercado decida vir para pegar a média de 100 aqui, isso significa que ele está violando o topo anterior. E a definição básica de tendência é que o mercado, quando ele está em tendência, ele faz topos consecutivos mais altos ou mais baixos e fundos consecutivos mais altos ou mais baixos, que é exatamente isso aqui, certo? Se o mercado estiver fazendo um topo aqui, depois outro topo aqui, isso aqui não é uma tendência, ok? Em uma tendência de alta nós temos exatamente o contrário. Opa, só um pouquinho. Nós temos fundos mais altos e topos mais altos. Então o mercado sobe, desce, retrai. Nunca essa retração deve chegar até o movimento anterior, porque para mim isso aqui não é tendência, o mercado está andando de lado. Mas quando ele chegar aqui nesse ponto, ele busca e ele consegue, em uma tendência, o mercado consegue tomar esse último nível de preço aqui. Deixa eu apagar isso aqui é bastante legal. Bom, aqui eu tenho um fundo. O mercado se movimenta, faz um movimento alto na direção da tendência. Formou um topo. Ele retrai. A retração não pode chegar em uma tendência bem definida, estabelecida. O mercado não pode chegar a tomar esse fundo aqui, a chegar ao mesmo nível, porque senão não é tendência, ok? E o mercado faz outro movimento, e aqui, como vocês sabem, esse topo forma uma resistência, mas quando o mercado está em tendência, ele vai quebrar isso aqui, fazer um novo topo um pouquinho mais para cima, depois ele retrai, faz um novo fundo, sobe, topo, fundo, e etc. Ok? Então é exatamente por isso que eu não quero jamais que o preço fique em nenhum lugar próximo da média de 100 períodos, que é essa média azul aqui. Porque para o mercado tocar na média de 100, ele vai precisar com certeza chegar muito próximo, ou se não, quebrar o último topo, que isso invalida a ideia principal, universal de tendência, que é de fazer topos e fundos mais baixos ou mais altos consecutivos e etc. Ok? Isso é uma tendência. Caso o mercado esteja fazendo isso aqui não é tendência. Isso aqui é canal, range, qualquer outra coisa menos tendência. Então, é isso aí. Bom, e por último,
a última regra é que eu quero que o mercado esteja indo e voltando tocando sempre na zona de suporte e resistência. Bom, aqui nós temos a média de 30, por exemplo, aqui nós temos a média de 50 e aqui nós temos a média de 100. Eu quero que o mercado faça um movimento grande na direção da tendência e que a retração toque na zona entre as médias de 30 e de 50, certo? Depois ele faz outro movimento na direção da tendência, uma retração menor que o movimento, mas toca na direção, toca na zona de suporte e resistência dinâmica, que é as médias de 30 e de 50. Depois tô um pouco apressado para falar. Depois o mercado faz outro movimento na direção da tendência, outra retração e toca novamente na zona entre as médias de 30 e 50. Isso caracteriza o quê? Bom, isso caracteriza para mim que, como vocês podem ver aqui, o mercado ele se movimenta em forma de ondas, certo? Nós temos aqui uma linha de tendência e o mercado vai fazendo esse tipo de movimento, ó. Vai, volta, sempre que ele bate, ele volta. Isso aqui para mim é uma zona de resistência, ok? É onde o preço encontra uma grande força vendedora e ele não consegue passar, ele cai. Aqui ele encontra outra vez uma grande força vendedora, ele não consegue passar, ele cai. E aqui a mesma coisa, outra força vendedora, ele não consegue passar e cai novamente. Ok? Então, eu não vou... Por que eu quero que o preço sempre esteja tocando? Igual ele tocou aqui, ó. Tocou, aqui ele tocou de novo. Aqui teve 2 toques e aqui ele teve um toque mais expressivo, depois ele caiu. Por que eu quero que o mercado esteja sempre fazendo esse movimento de ir e voltar, tocar a zona entre as médias de 30 e de 50? Bom, porque uma linha de tendência, para você definir uma linha de tendência, você precisa do quê? De 2 pontos, certo? O mercado subiu, fez aqui, vamos supor, isso aqui foi um fundo. E daqui o mercado subiu. Então aqui eu pego aqui, um ponto aqui, outro ponto aqui. Para mim definir uma linha de tendência, eu preciso unicamente unir esses 2 pontos. Pronto, defini a minha linha de tendência. Agora, para eu confirmar essa linha de tendência, eu preciso de um terceiro ponto. Eu preciso ver que o mercado bate aqui e que ele respeita essa linha de novo. Certo? E aqui ele sobe. Bom, respeitou? Beleza. Caso o mercado toque essa linha de novo, o que é? Eu tenho uma grande possibilidade de compra, caso haja algum tipo de confirmação e etc. Para comprar, porque o mercado tocou aqui na linha, ou seja, aqui, nos 2 primeiros pontos foram definida a tendência. Foi definida a tendência. No terceiro ele confirmou e no quarto ele vai mostrar para mim se a tendência vai continuar ou não. No quinto, a mesma coisa, ok? E aqui eu vou acompanhando a tendência até que um dia a tendência acaba e cai. E exatamente por causa disso, por quê? Eu não vou pegar não vou abrir nenhuma posição aqui, por exemplo, ok? Eu vou procurar pelos meus sinais de reversão de tendência nesse ponto, quando o preço está, ou quando o preço toca na zona de suporte e resistência dinâmica, que é aqui eu posso procurar pelo meu, pelo meu setup, ou pelo meu padrão de preços que eu acompanho para que eu possa definir uma tendência. Então, essa é a última regra, que eu quero que o mercado esteja sempre fazendo o grande movimento, o fluxo, na direção da tendência, e a retração toque a zona entre a média de 30 e de 50. Novo movimento, aqui retração, movimento, retração, e cada retração para mim tem que entrar, tem que tocar no mínimo, como aqui nesse exemplo, na média de 30, para que eu possa definir isso aqui como uma oportunidade e procurar pelo meu padrão de preços preferido, que eu gosto de seguir ou de acompanhar, para definir se isso é uma boa entrada ou não. Ok? Bom, então repassando. Primeira regra, que as médias estejam apontando na direção da tendência, na mesma direção, que elas estejam paralelas entre si, que não haja nenhum tipo de cruzamento, uma média passando por cima da outra, eu não quero saber nada disso, ok? Que o preço passe a maior parte do tempo do lado certo da média de 50, isso quer dizer o quê? Que numa tendência de queda, o preço para mim ele vai ter que estar